Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Todos encontraram? Atos 1:13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado com um de nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estivessem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Amém. Amém. Obrigado, João. Vamos orar a Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela palavra que o Senhor coloca hoje diante de nós, para que nós possamos hoje sermos alimentados. Nós queremos sair daqui hoje alimentados espiritualmente. A gente não quer sair daqui da mesma forma que a gente chegou, porque isso é tão ruim quando a gente vai na igreja, ouve a palavra e a gente não consegue muitas vezes se conectar. Que o Senhor possa agora abrir o nosso coração. A gente sabe que nós só podemos ouvir a palavra com fé se isso nos for dado pelo Espírito Santo. Então a gente pede: Espírito Santo, introduza-te aqui nessa noite, através desse sermão, através dessa palavra. Aqueles que estão nos ouvindo, Deus, ou que nos ouvirão, que sejam tocados, Deus. Que nada, Senhor, nos impeça de receber o que nós viemos aqui procurar, que é a tua palavra. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Muito bem. Quero perguntar se vocês aí no fundo, vocês estão me ouvindo bem, eu falando nesse volume, ou está baixo? Tá bem, tá bom. Tá bom? Então tá bom. Porque mais que esse volume, eu não vou conseguir, eu acho. Mas estou melhorando já, agradeço quem tem orado por mim. Quem tem orado por mim? Ninguém. Bem, mas eu tenho melhorado mesmo sem vocês terem orado por mim. E, então orem, porque daí talvez domingo que vem eu estou ótimo. Bom, muito bem. Eu vou tomar uma aguinha aqui e daí eu começo a falar. Muito bem. Esse texto que a gente vai estudar hoje, que é o texto de Atos, capítulo 1, né, versículo 13 ao 26, né? Impactando vidas em nome de Jesus. Vamos dizer isso todos juntos? Eu vou contar até 13 e você vai dizer junto comigo o tema da mensagem de hoje. Impactando vidas em nome de Jesus. 1, 2, 3.
impactando vidas em nome de Jesus, amém? Que assim seja, que nós possamos impactar vidas em nome de Jesus. Irmãos, um tempo atrás, já há algum tempo, aliás, as pessoas me procuram e falam para mim, e perguntam para mim se eu já tinha visto uma programação no rádio. Isso às vezes acontece com a gente, né? Tu já viu aquele programa ali? Já viu aquele programa acolá? E o programa que perguntaram se eu tinha assistido é um programa chamado Sala de Redação. Quem aqui já viu Sala de Redação? É um programa da Rádio Gaúcha, né? E eu nunca ouvi esse programa. E aí falaram pra mim, tu tem que ouvir, porque é muito bom esse programa, é bem legal, é sobre futebol e é descontraído, tu vai gostar. Aí tanto falaram, que quinta-feira agora, dia 17, eu falei, vou ouvir esse programa, ver se eu gosto, se eu não gosto. Eu peguei eu acho que sala de... Olha eu fazendo propaganda, né? Eu acho que acontece ali pela 13h, alguma coisa assim. E então eu peguei um café preto e fui para dentro do carro. Tava um solzinho gostoso ali, quinta-feira. E eu liguei o rádio e fiquei ouvindo, esperando começar o programa, Sala de Redação, para mim ver como é que era esse bendito programa. E só que você sabe, né? Antes de chegar no programa, tem um período de notícias. Aí dá algumas notícias. Só que são notícias muito rápidas, são manchetes muito pequenininhas. Mas dentre as manchetes que estava dando antes de começar o programa, eu confesso que uma chamou a minha atenção. Eu ouvi uma manchete, né, na rádio que uma criança ela foi atropelada por uma retroescavadeira. E essa criança tinha 6 meses de vida, 6 meses de idade. Eu não sei aqui quem viu essa reportagem, né? Que uma criança de 6 meses apenas, ela foi atropelada por uma retroescavadeira. Quando eu vi isso, eu fiquei muito impactado, achei algo assim horroroso, né? Terrível. E eu, de tarde, peguei o computador e eu fui ver melhor sobre esse acidente. Aconteceu aqui em Viamão e eu fui pro computador. Aí no computador eu cliquei lá, mexi lá e fiquei procurando. Eu achei vários sites que falavam sobre o episódio, mas eu escolhi olhar o site do Correio do Povo. Aí então eu entrei no site do Correio do Povo, fui olhar o que tinha acontecido com essa criança. E o que tinha acontecido com a criança? Ela tinha sido, irmãos, atropelada por uma retroescavadeira da seguinte forma. O motorista da retroescavadeira, ele deu ré. E ele não viu que atrás da retroescavadeira tinha uma mãe com um carrinho de bebê e a criança ali. E ele atropelou a mãe e a criança. A mãe se feriu, mas não morreu. Mas a criança ainda foi levada para o hospital, fizeram tudo que era possível, mas ela morreu. A criança morreu. O nome da criança era Noah Ariel. E para quem não sabe aqui, Noah quer dizer Noé. É um nome bíblico, não deixa de ser. Então, eu fiquei pensando, aquilo me mexeu tanto comigo, né? Que isso mexe com a gente, né? Crianças que morrem, isso mexe com a gente. E eu fiquei pensando, há 6 meses atrás, a mãe do Noah, ela estava dando à luz e ela, como qualquer mãe, ela deixou o quartinho preparado para receber o filho, foi uma festa para a família. E eu acho que, com certeza, 6 meses atrás, era inimaginável para aquela mãe que em 6 meses a criança que estava nos braços dela não estaria mais. Que em 6 meses aquela criança, o Noah, estaria morto. Isso era inimaginável, nenhuma mãe pensaria, muito menos a forma como foi atropelado por uma retroescavadeira. Isso me fez pensar sobre a brevidade da vida e sobre como a morte chega para cada um de uma forma inesperada. Nós não sabemos como nós vamos morrer, nem quando vamos morrer. A morte é algo que mexe com a gente.
Se eu tivesse lido essa reportagem um tempo atrás, eu acho que eu teria tido uma reação diferente quando um homem, há uns meses atrás, disse para mim que ele nunca falou de Jesus para os seus filhos. E este homem é cristão. Era um homem cristão dizendo para mim que nunca tinha falado de Jesus para os filhos dele. E ele falou para mim assim: ninguém falou de Jesus para mim. Quando eu cresci, eu por mim mesmo entreguei minha vida para Jesus. E assim será com os meus filhos. Eu não vou falar de Jesus para eles. Quando eles crescerem, eles decidem. Mas quando a gente lê esse tipo de reportagem, eu acredito que se eu voltasse no tempo, no momento que ele me falou isso, eu poderia ter dito: como você tem tanta certeza que os seus filhos crescerão? Como você tem tanta certeza que eles chegarão a 20 anos de idade? Nós não temos. Irmãos, diante disso, dessa brevidade da vida e da forma como a morte pode chegar a qualquer um de nós aqui, de uma forma que a gente não espera, e partindo do pressuposto bíblico que não existe reencarnação, ou seja, nós só temos essa vida aqui, nós precisamos então decidir de que forma nós vamos viver. De que forma que nós vamos decidir viver. E eu queria te perguntar isso hoje. Você já decidiu a forma como você vai viver, o jeito que você vai viver, o estilo de vida que você vai viver? Quando nós vemos no texto que foi lido, no versículo 15, nós vemos o Pedro, ele se levantando. Ele se levanta numa sala, ali no aposento, e tinha ali, conforme o João leu, tinha mais ou menos cerca de 120 pessoas. E ele se levanta e ele ergue a voz dele para tocar num assunto, irmãos, que até então não tinha sido tocado. Até um assunto que nos evangelhos nem foi falado sobre isso. E é uma coisa interessante que ele levanta. Quem vai substituir Judas Iscariotes? Quem vai substituir? Porque termina os evangelhos e esse tema não vem. Tá, ele traiu Jesus, tudo. Quem vai substituir? O Pedro, ele pensa nisso. Tá, quem é que vai substituir? E por que Pedro queria que Judas fosse substituído? Depois de tudo que aconteceu, Pedro queria porque ele sabia que, apesar do que aconteceu, ele e os 11, ou ele e os 10, precisavam continuar servindo a Jesus. Ele sabia que, apesar do que aconteceu, ele e os 10 precisavam continuar servindo a Jesus. Então, irmãos, já que nós só temos uma vida, e já que não sabemos quando será o dia da nossa morte, nem como ela será, nós só temos essa vida, então que nós decidamos na noite de hoje, vamos viver essa vida servindo a Jesus. Porque nós não temos uma outra vida. Então nós decidimos nessa noite, vamos viver a nossa vida, os anos que nos restam, para caso alguém vá morrer breve, ou se Deus nos der a graça de termos muitos anos pela frente, vamos então ser como Pedro, vamos servir a Jesus. Vamos servir qual decisão seria melhor? Viver a vida servindo aquele que é o autor da vida. Viver a vida servindo aquele que é o autor da vida. É a melhor decisão. Decidir. Esses irmãos que vão ser batizados agora, é a melhor decisão. Parece um jargão a gente dizer isso para batizado. A melhor decisão da tua vida. Não é um jargão, é uma verdade. Eles vão decidir de forma pública. Já decidiram de forma interna, mas decidirão de forma pública. É domingo que vem, né? Domingo que vem eles decidirão de forma pública que eles vão servir a Jesus. Vão servir com os seus talentos, com a sua vida e os anos que eles têm pela frente. Que a irmã Elizabeth tem pela frente, que a Fernanda tem pela frente, que o Tiago tem pela frente. Esses anos que Deus guardou para eles, eles vão dar no altar de Deus e dizer: eu vou viver para ti, eu vou te servir. Foi isso que cada um aqui fez no dia do seu batismo. Mas, irmãos, às vezes isso morre junto com o batismo. Quantas pessoas já não se batizaram e não vivem como batizadas? O que tem acontecido conosco? Por que da nossa frieza espiritual? Por que nós somos batizados, mas não servimos a Jesus? Não servimos a Jesus na igreja. Eu falei agora, 40% dos membros da nossa igreja
não servem absolutamente em nada na igreja. Nada. E outros talvez só sirvam na igreja, mas não são servos de Jesus dentro de casa, não são servos de Jesus no trabalho, não são servos de Jesus para uma sociedade mais justa. Irmãos, nós não temos que ser servos de Jesus ou aqui ou lá fora. Nós temos que ser servos de Jesus onde quer que nós venhamos a ir. Nós somos servos de Jesus. Então eu gostaria de ver nesse texto o que tem nos impedido de ser servos de Jesus. O que tem nos impedido de servir a Jesus? Mas não servir de qualquer jeito, como está no título, servindo de forma impactante. O que tem nos impedido? Em primeiro lugar, tem nos impedido o fato de nós não vermos o valor que é servir a Jesus. Como é valoroso servir a Jesus. Como é algo precioso servir a Jesus. No versículo 16, Pedro fala assim que a traição de Judas Iscariotes já foi prevista na Escritura pelo Espírito Santo. Sim, mas eu quero chamar a tua atenção aqui para a forma que Pedro se refere a Judas. Você já observou no verso 16 a forma que Pedro se refere a Judas? Pedro não chama Judas de apóstolo. No verso 16, Pedro não chama Judas de apóstolo Judas. No verso 16, Pedro chama Judas de guia aos que prenderam Jesus. Olha o declínio de apóstolo para um guia aos que prenderam Jesus. É isso que ele é. Virou um guia aos que prenderam Jesus. Ao invés de ser um apóstolo do Novo Testamento, ele se torna um guia aos que prenderam Jesus. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos por quê Judas traiu Jesus. E um dos motivos foi, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ah, meu irmão, quando ele não entendeu que servir a Jesus era algo muito precioso, que servir a Jesus tinha valor, ele não entendeu, e por isso 30 moedinhas fizeram-se mais valorosas do que servir a Jesus. Ainda hoje isso acontece. Ainda hoje isso acontece, irmãos. É a gente que está mais tempo na igreja, que está desde criança, ou quem aqui já está há uma década, 2 décadas, nós temos visto pessoas parando de servir a Jesus e trocando Jesus por 30 moedinhas de prata. Quantos aqui não conhecem alguém que ontem servia a Jesus, mas que por causa da imoralidade sexual preferiu se entregar a uma imoralidade sexual a servir a Jesus? Quantos aqui não conhecem? Eles pregavam, eles evangelizavam, eles testemunhavam, trabalhavam na igreja, ganhavam pessoas para Cristo, mas a imoralidade sexual foi mais forte no peito deles do que servir a Jesus. Outras pessoas serviam a Jesus, mas o fato da idolatria, deixaram Jesus e dizem: eu não sirvo mais Jesus, eu sirvo a um outro Deus. Eu lembro quando eu falei com uma menina, uma amiga minha, lá da 72, e ela disse para mim: não, eu agora descobri o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus se chama Alá. Pessoas que serviam, pessoas que amavam Jesus, ou que diziam amar a Jesus, trocam Jesus por 30 moedinhas de prata. Sem falar daquelas pessoas, isso acontece muito com os jovens. Muitos jovens querem ser malandros. Eles querem ser malandros. Trocam a vida da igreja, de servir a Jesus. Agora eles querem usar drogas. E vão para a vida do crack, para a cocaína. E você vê essas pessoas hoje. E eu não estou falando do que eu não vi. Eu estou falando do que eu vivi, vendo meus amigos que ontem estavam servindo a Jesus e hoje usando drogas, trocando servir a Jesus por 30 moedas de prata. Sem falar daqueles que ontem serviam a Jesus na obra, mas aí dizem assim: eu não quero ir para a idolatria, eu não quero ir para a imoralidade sexual, nem quero usar drogas, eu só não quero mais.
eu não quero mais servir a Jesus, eu não quero ir mais na igreja, não quero evangelizar, não quero me envolver em obra nenhuma, eu só quero ficar na minha casa. Então elas trocam servir a Jesus por um comodismo, 30 moedinhas de prata. Irmão, nós não podemos esquecer o valor que é servir a Jesus. Quando nós servimos a Jesus, Deus nos usa para tirar pessoas do inferno, amém? Quando nós servimos a Jesus, Jesus nos usa para tirarmos pessoas do inferno, restaurarmos casamentos que estavam perdidos. Deus nos usa para dar propósito para jovens que não tinham propósito nenhum. Se você pudesse entender o valor que é servir a Jesus dentro e fora da igreja, nós jamais trocaríamos Jesus por idolatria, por sexo, por drogas ou pelo comodismo de ficar em casa. Não, irmãos, porque é valoroso ser um servo de Jesus. Judas não entendeu isso. E por isso ele troca de servir a Jesus e ser um apóstolo que poderia sacudir o mundo por 30 moedinhas de prata. É interessante como que Judas Iscariotes morre. Versículo 18 diz que ele caiu de cabeça. A palavra caiu é uma referência ao tipo de morte que Judas teve. Nos evangelhos nós vemos que Judas morre de que forma? De que forma que Judas morre? Ele morre enforcado. E aqui a palavra caiu do verso 18 é uma alusão à corda que se arrebentou. E ele se arrebenta e ele cai de cabeça no chão. E o seu corpo parte no meio. E as suas vísceras são derramadas ao chão. A NVI traduz como vísceras, né? Mas a NTLH e a Almeida traduzem como intestinos. Os intestinos foram derramados ao chão. Eu pergunto para os irmãos, é essa morte que se espera de um apóstolo? Enforcado, destruído, partido? É esse tipo de morte sem propósito de um suicida? Não, irmãos, não. Mas por que termina assim? Porque Judas não viu o valor de servir a Jesus. E esse é o seu fim. E como eu falei semana passada, todos os juízos da Bíblia são limões, mas o juízo final é um pé de limão. Ali nós temos no verso 18, portanto, uma amostra grátis de qual é o fim dos que abandonam Jesus. De qual é o fim dos que colocam a mão no arado e olham para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E enquanto as crianças dançam e fazem aquelas coreografias, aquilo é um pouco pintado para não se ver o peso daquilo. O peso que é. Irmãos, não vale a pena voltar atrás. Vocês que se batizaram, não voltem atrás. 2 Pedro diz que quem volta atrás é como um cachorro que volta para comer o seu vômito. Não voltem. Vamos continuar servindo a Jesus e que possamos ver o valor que é servir a Jesus. Segundo lugar, a segunda questão que tem feito muitos cristãos pararem de impactar vidas, de servir, é a decepção com a igreja, decepção com irmãos e decepção com pastores. É muito possível que todos aqui, sem exceção, já tenham se decepcionado com algum pastor, talvez até com aquele que vos fala. Já tenha se decepcionado com algum irmão, talvez alguém que esteja aqui essa noite. Se decepcionado com alguma igreja, talvez a própria igreja nossa. E as pessoas, quando elas são machucadas ou se sentem feridas, seja por um pastor, seja por um irmão da igreja ou por uma instituição, elas tendem a misturar as coisas e olharem para trás. E eu não vou mais servir a Deus. Eu não vou mais trabalhar na obra. Olha o que o pastor fez para mim. Irmãos, esses homens tiveram que vencer a sua decepção com Judas Iscariotes. Quando nós falamos do caso de Judas, nós tendemos a elencar Judas com Jesus.
Foi isso que eu fiz, inclusive, no dia de ceia aqui, onde eu falei que Jesus sabia que ele seria traído por Judas Iscariotes, mas isso não impediu de ir em frente até ser traído. Mas eu quero trazer uma outra perspectiva aqui para os irmãos. Como foi, eu quero que você responda isso, como você acha que foi para os 11 quando descobriram que Judas traiu Jesus? Vamos lá. Como que você acha que foi para os 11 quando descobriram que Judas traiu Jesus? O que vocês acham? Ficaram surpresos ou não? Decepcionados. Decepcionados. Por quê? Judas, irmãos, eu estava vendo um filme e aí aparecia a governanta, eu dizia, ela é assassina. Aí aparecia o garçom, ele é o assassino. Aí aparecia o pai, ele é o assassino. Sabe quem era o assassino do filme? Uma criança de 8 anos de idade. Querem saber que filme é esse? Não vou falar, mas é um filme muito interessante. Então, você vê que isso é Judas. É aquele que você não suspeita. Perceba, qual é o nome de Judas? Qual é o nome de Judas? Não. Vou tomar uma água agora. O nome de Judas não é Judas. Judas, nós conhecemos Judas como Judas porque a história de Judas está no Novo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito em que língua? Em grego. Portanto, os nomes também eram traduzidos para o grego. Alguém aqui dirá, mas pastor, não se traduz nome. Sim, não se traduz nome agora. Nós não estamos falando de um documento de agora. Estamos falando de um documento de 2000 anos escrito em grego. Então todos os nomes estão traduzidos no Novo Testamento, inclusive o nome de Jesus. Judas é a forma grega. Agora eu vou falar para vocês a forma hebraica de Judas e vocês vão se espantar. Judas em hebraico é... Estão prontos? Judas em hebraico se fala Judá. O nome do traidor de Jesus é Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, mas Judá traiu o leão. Interessante que Judas é a forma grega e Judá é a forma hebraica. Então os pais de Judas colocaram o nome no filho a partir das expectativas. É muito natural você colocar o nome do seu filho de Moisés por causa do profeta Moisés. Você coloca o nome do seu filho de Abraão por causa de Abraão. E você coloca o nome do seu filho de Judá porque você tem a expectativa que ele será um dos patriarcas que formariam posteriormente a nação de Israel. Você tem expectativas, você tem aspirações para os seus filhos. Por isso os nomes, por isso que se coloca nomes bíblicos nos filhos. Expectativas estão implícitas ali. Ninguém imaginava que o Judá trairia Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 10, Jesus dá autoridade para os 12. Isso inclui Judas Iscariotes. Judas, irmãos, Mateus 10. Judas curou em nome de Jesus. Judas, ele fez milagres em nome de Jesus. E escute, agora, olha isso aqui. Judas expulsou demônios em nome de Jesus. Se uma criança olhasse Judas, ela iria dizer, eu quando crescer quero ser assim. Judas, irmãos, ele era o tesoureiro dos 12. Quem cuidava do dinheiro era Judas. E olha que interessante, um dos 12 apóstolos era Mateus. Mateus, ele coletava os impostos. Ele era um publicano, ele entendia de dinheiro. Mas Judas era tão bem instruído que as finanças não ficaram para Mateus cuidar, mas para Judas. Se os 12 apóstolos fossem para a GM, Judas seria contratado. Ele era instruído, ele falava inglês, ele conhecia computador. Judas era o mais instruído.
Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós não percebemos o que o texto está nos dizendo. Olhe quem traiu Jesus. Foi Judas. Isso me lembra a história de um homem na década de 80, que ele ficou mundialmente famoso. Hoje vocês não conhecem mais, porque faz muito tempo, década de 80, muita gente que era famoso na década de 80 não se conhece mais hoje. Mas na década de 80, um pregador chamado Jimmy Swaggart, ele ficou conhecido mundialmente. Quem era Jimmy Swaggart, pastor? Jimmy Swaggart, ele era um teleevangelista. Ele tinha programas que eram transmitidos em vários continentes e em vários países. Ele era um evangelista, ele era um orador, ele falava muito bem, ele tinha um bom conhecimento bíblico. Além de pregar, ele era pianista, compositor, escritor de best-seller. E o Jimmy Swaggart, ele não pregava em igreja, ele pregava em estádios. Ele era um fenômeno. Então, certa vez, um pastor de uma igreja local estava tentando evangelizar um jovem, e ele pegou uma fita de vídeo, VHS, aquelas fitas antigas, com uma pregação de Jimmy Swaggart, e deu para o recém-convertido. E então, aquele recém-convertido pegou a fita do Jimmy Swaggart, ouviu sobre Jesus e foi para casa. Jimmy Swaggart, ele era um fenômeno. Ele esteve 5 vezes no Brasil. Ele lotou o Morumbi. E ele lotou o Maracanã. Ele era um fenômeno. Então, aquele homem o pastor fala de Jesus e dá a fita do Jimmy Swaggart para o recém-convertido. E o recém-convertido vai para casa. Só que o que acontece? Passado alguns dias, um escândalo ligado a Jimmy Swaggart aparece. Um escândalo, algo que ninguém imaginava. Aconteceu com Jimmy Swaggart. Algo apareceu. Foram vazadas fotos. E o que tinha naquelas fotos acabaria de vez com o ministério de Jimmy Swaggart. Mas o que tinha naquelas fotos? Essas fotos que foram vazadas, que acabaram com o ministério de Jimmy Swaggart, o que tinha nelas? O que tinha nessas fotos? Jimmy Swaggart não estava com a sua esposa. Nessas fotos ele não estava com uma amante. Nessas fotos, Jimmy Swaggart estava com uma prostituta. E quando isso foi vazado, foi mais ou menos a reação dos apóstolos quando viram que Judas traiu. Quem estava com uma prostituta? É aquele irmão que joga sinuca? Não. É aquele lá que ainda não se converteu? Não. É o Jimmy Swaggart. É o homem que tinha um estádio lotado para ouvi-lo falar sobre Deus e Jesus. Quando aquilo aconteceu, o pastor ficou apavorado e ele tinha que pegar a fita de VHS de novo na casa do recém-convertido. E ele pensou, agora esse cara vai se desviar, ele não vai mais aceitar Jesus. Depois dessa, então o pastor teve uma estratégia. Eu vou chegar para ele e vou falar para ele, olha, eu vou falar mal do Jimmy Swaggart, eu vou xingar o Jimmy Swaggart. O pastor pensou, porque aí ele vai ver que eu não sou como o Jimmy Swaggart. E assim ele foi, seguiu sua estratégia, foi até a casa do recém-convertido, e quando o recém-convertido abriu a porta, sorridente, com a fita do Jimmy Swaggart, ele perguntou para o recém-convertido, você viu a fita? Vi, pastor, foi uma bênção, uma bênção. Você viu o que aconteceu com o Jimmy Swaggart? E o recém-convertido falou, sim, eu vi. E o pastor começou, tu vê, né? Não adianta ganhar o mundo, mas perder a alma. Tu viu como as pessoas enganam? E começou a dar ali no Jimmy Swaggart e falar contra o Jimmy Swaggart. E quando ele terminou de falar contra o Jimmy Swaggart, o recém-convertido disse, pastor, eu não estou escandalizado. O pastor disse, você não está escandalizado? E o recém-convertido disse, não, eu não estou.
Mas como não? E ele disse: pastor, lembra que o Senhor me ensinou que todos são pecadores e que o único que é perfeito é Jesus? Pois é, eu creio em Jesus Cristo. Eu entreguei minha vida para Jesus, não para o Jimmy Swagger. Ah, meu irmão. Naquele momento o pastor disse: o meu recém-convertido conhece mais a corrupção humana do que eu e consequentemente conhece mais a graça do que eu. Irmãos, nós temos que entender, ter essa maturidade desse recém-convertido. Por mais que um pastor seja admirável, por mais que a pessoa que esteja do seu lado seja admirável, todos aqui nesse prédio são pecadores e você não pode deixar de servir a Jesus porque alguém te magoou. Você não pode deixar de seguir a Jesus porque um pastor caiu na fé. Você não é seguidor de pastores, você não é seguidor de um irmão da igreja, você é seguidor de Jesus e esse nunca te escandalizará. Esse nunca vai te escandalizar. Pastores falham, são pecadores. Nós, pastores, somos pecadores. Mas Jesus é o grande pastor e Ele nunca vai te decepcionar. Ele é fiel. Portanto, não permita. Quando você entra para uma igreja, você já tem que esperar que o pastor vai te decepcionar. Você já entra esperando que as pessoas da igreja vão te decepcionar. Você vai ver uma pregação de um grande pregador que tu admires. Não pense que ele não possa cair. Paulo disse: aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. Irmãos, se eu estou falando para alguém aqui essa noite que deixou de servir a Jesus por decepções com homens, você precisa olhar para Cristo. É por isso que no versículo 21, Pedro fala: olha, é necessário que substituamos Judas Iscariotes. E no versículo 22, ele fala quais são os 3 atributos para substituir Judas Iscariotes. No versículo 22, o primeiro atributo, ser uma testemunha do batismo de João. João batizou Jesus Cristo. O apóstolo teria que ter visto isso. Segundo lugar, ser uma testemunha da ascensão de Jesus. O apóstolo teria que ter visto Jesus ascender ao céu. Terceiro lugar, ser uma testemunha da ressurreição de Jesus. O possível apóstolo teria que ter visto Jesus ressuscitado. E então eles olharam para aquelas 120 pessoas e encontraram 2 homens que se enquadravam nisso: José e Matias. O que Pedro estava fazendo naquele dia era dizendo para aquelas pessoas: Judas nos traiu, mas nós temos que continuar. Nós não podemos permitir que a nossa decepção com o nosso companheiro nos impeça de prosseguir. E eles continuaram, abalaram o mundo, e hoje nós estamos aqui em Gravataí servindo ao mesmo Deus de Pedro. Nós não podemos permitir que os erros que os nossos irmãos cometem, pastores cometem, instituições de igreja nos cometem, nos impeçam de servir a Jesus. Não somos seguidores de homens. Quem morreu na cruz por nós não foi nenhum pastor, foi Jesus Cristo que morreu. Nós servimos a Ele, seguimos a Ele. Portanto, continue trabalhando na igreja, trabalhando fora, porque você estará fazendo o que Jesus te chamou para fazer. Terceiro e último lugar, por que nós temos permitido que sejamos paralisados? E então não impactemos vidas de ninguém em nome de Jesus. Eu não quero ser agressivo com o que eu vou dizer, mas eu digo essa noite que um dos principais motivos que tem nos impedido de servir a Jesus de forma impactante é porque no fundo nós não temos coração de servo. Nós não temos um coração de servo. Os 11 apóstolos, eles se reúnem então para orar, para que Jesus dissesse para eles se era para escolher José ou se era para escolher Matias. Então no versículo 24, nós vamos ver a oração. Olhem como é a oração. No verso 24, veja como começa essa oração. Versículo 24, a oração começa dizendo o seguinte: Senhor, ali é uma referência a Jesus, porque no versículo 21, quem é chamado de Senhor é Jesus. Então ele está falando com Jesus. Está pedindo que o próprio Jesus, que quando esteve em forma de homem,
escolheu os 12, que ele escolhesse o substituto de Judas Iscariotes. Versículo 21, ele fala, Senhor Jesus, e o verso 24 agora. Verso 24. Olha como está a oração, verso 24. Senhor, tu conheces o de... É assim que começa. Senhor, tu conheces o coração de todos. Por quê? Por que os discípulos tocam no assunto do coração? Porque errar de novo não, tá, Jesus? Já deu uma vez. Olha direito o coração. É claro que eu estou brincando, porque o versículo 16 diz que já foi previsto a traição de Judas, né? Mas o ponto que eles estão tratando é: olha o coração do José, olha o coração do Matias e vê qual deles tem coração de servo. E a Bíblia diz então no versículo 26 que eles tiram sortes, que era uma prática do Antigo Testamento, que aqui nós temos a última menção dela, ela não continua. E então Jesus responde: é para ser Matias. Matias substitui Judas Iscariotes e nós não temos nenhum escândalo com Matias, porque Matias tinha coração de servo, mas Judas tinha um coração de um traidor. Uma pessoa disse para mim: pastor, se eu me comportar na igreja, se eu me comportar, se eu fizer os cursos, se eu te ajudar, eu posso ser líder um dia na igreja? Será que eu posso ser líder na Igreja Batista Santa Cruz? E eu disse para ele: isso não importa. Isso não interessa. Sirva Jesus. Se disponha. João capítulo 4, nós temos um grande discurso. Olha o cenário de João 4. Um homem, uma mulher e um poço. Simplicidade. Não há holofotes, não há aplausos. João 3, qual é o cenário? Um homem, um sábio religioso, numa noite qualquer, falando sobre nascer de novo. Irmãos, é na simplicidade da vida que Deus vai impactar vidas através de ti. Escute, você está sentada à mesa com a tua sogra, tomando café preto e comendo bolo de fubá. Gostaram da imagem? E é naquela simplicidade, que não há glamour, que não há aplausos, Deus pode te usar para mudar a vida da tua sogra. É você num Uber, de um ponto para o outro, conversando na simplicidade da tua vida, você pode sair do carro sem saber que você acabou de ganhar uma alma para Jesus. É na simplicidade. Tenha um coração de servo. Eu nunca orei para ser pastor, irmãos. Eu orei para não ser. Mas eu conheço pessoas que dariam um braço para estar na frente. Não, irmãos. Você só tem que querer servir. Só tem que querer servir. Em qualquer lugar, tenha um coração de servo. E você vai impactar vidas. Seja na frente de todos, seja comendo um bolo de fubá com a tua sogra. Deus pode fazer pessoas saírem das mãos do inferno, irem para as mãos do céu, numa simples conversa, tomando um suco de laranja. Nós é que tornamos o evangelho glamouroso. Nós é que tornamos pastores glamourosos. A Bíblia é a simplicidade do filho do carpinteiro. Vamos ficar em pé. A primeira vez que eu viajei de avião foi inesquecível. Porque eu nunca tinha viajado. Alguém aqui já viajou de avião? Gente, olha, turbulência é para os ímpios, para nós é tribulação, querido. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu não sabia o que eu tinha que fazer. E eu acho que eu deixei muito claro que eu não sabia o que fazer, porque a aeromoça já me perguntou se eu não sabia o que fazer. E ela disse pra mim: o senhor... É a primeira vez que o senhor tá viajando? Eu acho que eu tava branco, sei lá. E eu falei: a primeira vez que eu tô viajando. E ela disse: o senhor pode sentar na primeira poltrona. Eu falei: olha só. E sentei na primeira poltrona, irmãos.
E aí fiquei ali, e quando terminou a viagem, pousamos em paz, graças a Deus. Eu desci e eu fui o primeiro passageiro a descer. E eu fui caminhando nos corredores, irmãos. Quando eu olhei para trás, todos os passageiros me seguiam. Eu dobrei para a direita, fiquei assustado. E todos dobraram para a direita junto comigo. Dobrei para a esquerda, todos dobraram para a esquerda. Então eu fingi que o meu cadarço tinha soltado. Me acoquei e comecei a amarrar os cadarços de novo. E uma senhora, eu lembro que ela falou algo assim: e agora, para onde é que a gente vai? Eu pensei, e agora? Desde que eu saí do avião, não sei para onde é que eu estou indo, né? Irmão, se nós precisamos de direção para sair de um avião, quanto mais para viver. Nós precisamos que alguém nos dê a direção de como viver. E esse alguém se chama Jesus. E ele diz que nós devemos viver servindo a Ele. Essa é a direção. Servir a Jesus. Essa é a direção. Sirva a Jesus dentro e fora da igreja. E Deus vai te dar uma vida com propósito. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela noite de hoje. Obrigado por termos ouvido a palavra. Obrigado, Senhor. Nós queremos e aceitamos o Teu convite de impactar vidas em nome de Jesus. Aceitamos. Que assim seja. Queremos impactar vidas aqui dentro. Queremos impactar vidas lá fora. Então, Deus, mostre-nos o valor que é servir a Jesus. O valor que é evangelizar. O valor que é pregar, que é tocar, ligar o data show, a transmissão, limpar a igreja. O valor que é nós evangelizarmos, dar um bom testemunho. O valor que é ajudarmos uma família com necessidade financeira, social, em nome de Jesus, e deixar uma palavra de graça. Oh Deus, nos mostre. Não permita, Pai, que as decepções com pastores, instituições, irmãos, nos impeçam de servirmos. Os seres humanos são falhos, limitados e contradizentes. Mas nós servimos ao Teu Filho e não a homens. Então, Deus, nos dê um coração de perdão, entendendo que todos são pecadores, inclusive nós. Nos ajude que nada nos impeça, Senhor. Nos dê um coração de servo. Que a nosso maior anseio não seja reconhecimento. Que o nosso maior anseio não seja reconhecimento, Deus. Mas que o nosso anseio seja que Tu seja reconhecido como o Senhor da história, o Salvador da humanidade. Em nome de Jesus. Não importa se seremos líderes. Não importa se teremos um papel de destaque. Não importa se alguém voltará para dizer obrigado. Nós somos servos. E servos que estão para Te servir acima de todas as coisas. Nos dê o coração de Matias e nos tire o coração de Judas, para que possamos ser uma bênção na Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão?